Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com a alegria de viver esse 10º domingo do tempo comum, ano missionário, nós queremos partilhar com vocês a palavra de Deus no seu Evangelho deste domingo, que se encontra em Mateus 10, capítulo 10, do versículo 26 ao 33, onde diz: naquele tempo, Jesus disse a seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem, a palavra de Deus vem dar-nos um encorajamento para as perseguições por causa de Jesus, por causa do Cristo. Provavelmente Mateus escreve para os judeus convertidos a Jesus, porque com certeza deveriam estar passando por algumas dificuldades, algumas perseguições naquela época. A palavra de Deus, ela começa com uma grande exortação de Jesus para nós. Jesus fala por 3 vezes: não tenhais medo. Primeiro, Jesus diz primeiro: não tenhas medo dos homens. No versículo 26. O Senhor não esconde dos discípulos o peso que comporta em dar testemunho dele. Jesus dá a própria garantia dessa mensagem. Aqueles que se decidiram em segui-lo, aqueles que se decidiram em dar o seu testemunho, passarão por perseguições. Jesus vai dizer no versículo 28, mais uma vez: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, aqueles que podem tirar a nossa vida terrena, mas não têm o poder de tirar a nossa alma, de roubar a nossa alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, ou seja, o inimigo de Deus. Não temeis aqueles que podem lhe matar por causa da perseguição, mas temei aquele que pode roubar a sua alma, aquele que quer conduzir os filhos de Deus à separação dele. Aqui a gente vê bem claro, claramente, que não devemos temer o martírio, porque o martírio para nós, a morte física, não é definitivo. A gente crê nessa eternidade que Jesus propõe no Evangelho de hoje. E Jesus deixa bem claro, isso tem sido suprimido até de muitas pregações, que o inferno existe.
o inferno existe. Então qualquer pregação que a gente possa ver, o inferno existe, isso é furada. O inferno existe. E o que é o inferno? É a privação de Deus, é a privação divina. Jesus faz esse alerta para que os discípulos tenham consciência de que eles passarão por dificuldades, mas que Ele estaria garantindo a eles de estar sempre com eles. Jesus dá um exemplo de pardal, né? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E Jesus vai dar outro exemplo. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Irmãos, pardal, né? Qual lugar que não tem um pardal? Hoje tem até menos, né? Mas ainda tem muito pardal por aí. Um dos pássaros mais corriqueiros que a gente vê, Jesus cuida deles. Jesus fala em cabelo da cabeça. Você pode ver até mesmo os que são desprovidos de muito cabelo, que já estão carecas, tem pouquíssimos cabelos, nem eles sabem quanto cabelo tem na cabeça, e Jesus vai falar que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, esse amor incondicional de Deus. Se Deus, Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele nos protege, Ele nos dá a garantia de que vale a pena dar testemunho de sua obra aqui nessa terra. Jesus vai falar o terceiro: não tenhas medo, não tenhas medo, vós valei, nós valemos muito mais do que muitos pardais. Olha o amor de Deus. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Ou seja, Deus não fica indiferente aos seus mensageiros, aquele que Ele escolhe, aqueles que Ele elege como anunciador da Boa Nova. No versículo 32 e 33, onde Jesus diz isso, a gente tira a certeza de que Ele está apresentando a nosso favor diante do Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. É interessante que nós não vemos no relato bíblico Jesus prometer algo em termos de livramento, em termos de proteção física. Não. Pelo contrário, Jesus não promete, nada de mal vos acontecerá se você der testemunho de mim nessa terra. Mas, se forem fiéis, o céu está garantido. Ou seja, irmãos, Deus quer de nós que a gente reproduza diante dos homens a sua imagem e semelhança. Jesus quer que a gente anuncie esse evangelho. E anunciar o evangelho é o mesmo que correr risco de vida. Você está disposto a correr risco de vida pelo Senhor? Você está disposto a falar a verdade sem medo? Irmãos, tem um artigo na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nosso cardeal Orani, em que ele escreve, exortando a vigiar e lutar contra um grande mal, um mal que nesse tempo de pandemia se aproveitaram desse tempo. Ele vai fazer esse alerta. O cardeal vai ser o grande profeta nesse escrito dele, em defesa da fé católica. Está lá no Arquirri, é só vocês procurarem, digita Arquirri no Google, vocês vão achar o artigo inteiro, onde ele fala sobre esses agentes que se aproveitaram do tempo da pandemia para investir forte
no aborto, na ideologia do gênero, e aqui ele fala mais sobre a ideologia do gênero. O artigo está totalmente voltado para a ideologia do gênero. Mas também nós vimos o caso do aborto também agora, né, que por um fio se colocar e você abrir um precedente, isso já é visto em outros países, quando você abre um precedente, você não consegue mais frear. E aqui nós já abrimos alguns precedentes. E Dorani vai falar, né, que é importante deixar claro as posições que a igreja tem. Ele vai falar muito sobre a doutrinação ideológica nas crianças. Quem insiste na doutrinação ideológica das crianças e adolescentes não dissemina conhecimento científico, mas trabalha de modo incansável, como se vê por uma ideologia contra Deus. Ele cita uma socióloga alemã, Gabriele Kube, que afirma que a ideologia do gênero é mais radical rebelião possível contra Deus, que rouba de Deus a sua identidade. E ele vai fazer um grande alerta aos professores e aos pais. Para os professores ou pais que vejam incentivo para ensinar ou deixar os filhos participarem de disciplina cujo material didático verse sobre esse conteúdo. O cardeal indica que eles devem alegar objeção de consciência. O que é objeção de consciência? Qualquer tipo de resistência à autoridade pública por motivos íntimos, ou seja, quando o cidadão julga de modo bem fundamentado que as determinações da autoridade são injustas e por isso não merece obediência, mas sim oposição, assinalou Dorani. Glória a Deus por isso, né? E o Papa Francisco já havia falado sobre essa objeção de consciência. Ele diz assim: a objeção de consciência é um direito humano, e reforçou, veja bem, você que é professor cristão, o professor é pessoalmente responsável pelos danos a causar no exercício das suas funções. Então todo aquele, não somente aquele que prega a ideologia do gênero para as crianças, mas aquele que se omite por pretextos de que preconceito, né? Simplesmente aquele que já está se omitindo já está em pecado grave, porque Deus deu a você o dom de ensinar as verdades divinas também. E ele vai completar: cabe impetrar contra ela um mandato de segurança, autoridade, né? Cabe impetrar contra ela um mandato de segurança alegando ameaça de violação ao direito à integridade moral da criança ou do adolescente. A via judicial como opção válida para defender as famílias e proteger os menores da doutrinação ideológica em sala de aula. Louvado seja Deus, porque nosso cardeal, ele vai ser bem claro, né? E sobre isso o Evangelho fala nesse domingo, nesse 10º domingo do tempo comum. Importa a nós hoje também continuar a manifestar-se sem ambiguidades, ou seja, sem múltiplos significados. A palavra da verdade é a verdade. É sim, não é não. Sem temer aos homens, não ficar escravo do respeito humano, mas que a verdade prevaleça sempre. Então, você cristão, pai, você cristão, professor, e você cristão de alguma forma que evangeliza, né, que é batizado, que é missionário, um ano missionário, você também tem o dever de se sentir-se incomodado com essa palavra. Saber que Deus nos garante, então, o céu para aqueles que lhe forem fiéis. Mas Jesus deixa bem claro, né? Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabe lá o que é você estar diante de Deus, né? E Deus falar: não reconheço você como cristão. Te dei as oportunidades e você teve medo. E eu falei tantas vezes: não tenhas medo. Portanto,
pedir a Deus que faça arder em nós o zelo, né, e arrancar de nós todo o medo de falar a verdade divina nesse mundo. Estamos em tempos difíceis, mas o Senhor é fiel e sempre socorreu os seus. O Senhor não precisa fazer mais nada para que nós acreditemos nele. A garantia que nós temos é do que Ele já fez para nós. É daquilo que Ele já nos libertou, de onde Ele nos tirou e como Ele nos elegeu como seus anunciadores. Irmãos, Deus confiou em mim, confiou em você. Ele confiou em nós para pegar a sua palavra. Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Palavra de ordem para nós hoje. Que essa palavra fecunde em nosso coração, que ela produza fruto e que nós sejamos esses homens no sentido de gênero humano, mas homens e mulheres que saibam reconhecer a Deus como Senhor e que nos foi dada essa missão e que nós permanecemos fiéis àquilo que nos foi dado, àquilo que nos foi confiado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Deus, que confiais a nossa fraqueza, o anúncio profético da vossa palavra. Amparai-nos com a força do vosso Espírito, para que jamais nos envergonhemos da nossa fé, mas confessemos com toda franqueza o vosso nome diante dos homens, para sermos por vós reconhecidos no dia da vossa vinda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.